Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo de Física. Estou passando por aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso de mecânica. E o tema da aula de hoje é o movimento circular uniforme, assunto extremamente importante. Haja vista que vem sendo cobrado com bastante frequência nas provas do Enem e nos vestibulares de todo o Brasil. Ok, pessoal? Então vamos à aula de hoje, movimento circular uniforme, que você também pode denominá-lo de MCU. Então, para darmos início à aula de hoje, nós vamos começar pela definição. Definição do movimento circular uniforme. Então vamos a ela. Um móvel está em movimento circular uniforme quando descreve uma trajetória circular mantendo o módulo de sua velocidade constante. Veja bem, pessoal, nós aprendemos que velocidade é uma grandeza vetorial, porque velocidade possui módulo, direção e sentido. No movimento circular uniforme, a única coisa que se mantém constante no tocante à velocidade é o seu módulo. O módulo da velocidade se mantém constante no movimento circular uniforme. Então quer dizer que a direção e o sentido da velocidade variam no movimento circular uniforme. Vamos a um desenho. Aqui nós temos um móvel realizando um movimento circular uniforme no sentido horário. Então quer dizer, o móvel vai passar por este ponto, ou seja, ele passa por todos os pontos ao longo da sua trajetória. Observe que a velocidade ela é representada por um vetor em cada ponto. E esse vetor ele é tangente à trajetória em cada ponto. Observe na figura que a direção e o sentido do vetor estão variando no decorrer do tempo. Então quer dizer que no movimento circular uniforme, a direção e o sentido da velocidade variam no decorrer do tempo. No entanto, o módulo do vetor velocidade se mantém constante no decorrer do tempo. Vamos a um exemplo. Os ponteiros de um relógio analógico realizam um movimento circular uniforme, para que o relógio não adiante e também não atrase. Ou seja, para que o relógio possa funcionar perfeitamente, os ponteiros dos segundos, dos minutos, das horas, realizam um movimento circular uniforme, pessoal. Então, está aí, movimento circular uniforme é aquele em que a trajetória é circular e o vetor velocidade possui módulo constante e direção e sentido variáveis. Esse é o movimento circular uniforme. Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Movimento circular uniforme. Quais são as características do movimento circular uniforme, pessoal? A trajetória é uma circunferência de raio R. Eu comentei alguns instantes atrás. A velocidade vetorial é constante em módulo. O módulo da velocidade se mantém constante. E a direção e o sentido da velocidade é variável. A aceleração tangencial é nula. Nós aprendemos lá na cinemática que a aceleração tangencial é dada por ΔV dividido por ΔT. Não é verdade? No movimento circular uniforme, não tem variação no módulo da velocidade. O módulo da velocidade, o ΔV, não varia. Se não tem variação no módulo da velocidade, automaticamente não existe o quê? Aceleração tangencial. A aceleração tangencial no movimento circular uniforme é nula. A aceleração tangencial é aquela que muda o módulo da velocidade.
No movimento circular uniforme, o módulo da velocidade não muda. Então, automaticamente, a aceleração tangencial é nula, ou seja, inexistente. A aceleração centrípeta é constante em módulo e variável em direção e sentido. A aceleração centrípeta, pessoal, é aquela que está relacionada com a variação na direção e no sentido da velocidade. No movimento circular uniforme, a velocidade muda a sua direção e o seu sentido? Muda. Então, automaticamente, nós teremos uma aceleração centrípeta responsável pela mudança na direção e no sentido da velocidade. Ok? Vamos falar um pouquinho então da aceleração centrípeta. Haja vista que a aceleração tangencial no movimento circular uniforme é inexistente, nula. A única aceleração que nós temos no movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta. Então vamos lá, pessoal. No movimento circular uniforme, a aceleração tangencial dada por ΔV sobre ΔT é nula, pois o módulo da velocidade não varia. Então nós vamos falar um pouquinho da aceleração centrípeta. Quais são as características da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é aquela que está relacionada com a variação na direção e no sentido do vetor velocidade, pessoal. Aqui na imagem, nós temos um movimento circular uniforme. Observe que em cada ponto por onde o móvel passa, né? Por exemplo, o móvel está passando por aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Observe que nós temos uma aceleração apontando para o centro da circunferência em cada ponto, ó. Aceleração apontando para o centro. Por isso que ela recebe o nome de aceleração centrípeta. Observe que a aceleração centrípeta é um vetor que vai mudando a sua direção e o seu sentido. O módulo da aceleração centrípeta pode ser determinado por aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, ou a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Bom, nós vamos aprender mais adiante que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Isso aqui vai ser muito importante, porque foi através disso que nós conseguimos demonstrar que a aceleração centrípeta também pode ser calculada por velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ok, pessoal? Mas isso aqui, ó, a gente vai demonstrar daqui a alguns instantes, tá? Qual que é a direção da aceleração centrípeta? Ela é radial, ou seja, na direção do raio da trajetória. Qual é o sentido da aceleração centrípeta? Aponta sempre para o centro da circunferência. Então nós temos AC, módulo da aceleração centrípeta. Lembrando que a palavra módulo também pode ser expressa por intensidade. Quem é o V? É o módulo da velocidade escalar, também chamada de velocidade linear ou tangencial. Quem é o W ou ômega? Normalmente eu gosto de chamar isso aqui de ômega, tá? Quem é o ômega ou W? Velocidade angular. E o R é o raio da circunferência. Então, no movimento circular uniforme, a única aceleração que nós temos é a centrípeta, dada por velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Ou aceleração centrípeta, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula, vamos lá. Posição e deslocamento angular. Então, vejam, pessoal, aqui nós temos uma circunferência de raio R. Vamos considerar que o móvel se encontra nessa posição aqui. Vou chamar aqui de ponto A, ok? Então, o móvel vai sofrer um deslocamento do ponto A até o ponto
B. Observaram? Então, do ponto A até o ponto B, o móvel percorreu um ângulo. Está ali o ângulo, Δθ. Δθ, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo percorrido pelo móvel no deslocamento do ponto A até o ponto B. Do ponto A até o ponto B, o móvel também percorreu uma distância, estou marcando ela aqui, ó. Esse deslocamento aqui, vou chamá-lo de quê? ΔS. É o deslocamento escalar. Então vejam, do ponto A até o ponto B, nós temos o Δθ, que é o ângulo percorrido, e o ΔS, que é a distância percorrida. Então vamos às respectivas nomenclaturas. Quem é o Δθ? É o ângulo percorrido ou deslocamento angular. Esse ângulo deve ser medido em radianos. Quem é o ΔS? É o deslocamento escalar, que no sistema internacional é medido em metros. E o R é o raio da circunferência. No sistema internacional, o raio também é dado em metros. Observem que no movimento circular uniforme, pessoal, no movimento circular uniforme, nós temos aí dois deslocamentos. Nós temos o deslocamento escalar, que é o ΔS, e o deslocamento que? Angular, que é o Δθ. São dois deslocamentos ocorrendo ao mesmo tempo. O angular e o escalar. Tudo bem? Observação: a relação entre o deslocamento angular e o deslocamento escalar é dada por... Aí vem aquela equação do ângulo de fase, lá da geometria, né? Então vamos à equação. O ângulo de fase, Δθ, ele é determinado pela razão entre quem? Entre ΔS, que é o deslocamento escalar, e o raio da circunferência. Automaticamente, pessoal, eu posso escrever essa fórmula assim, ó, que o ΔS é igual a R vezes Δθ. Importante essa relação aqui, né, do ângulo de fase, que é uma relação que vocês aprenderam lá na geometria, que o Δθ é o arco da circunferência dividido pelo raio. Então, automaticamente, o arco é o ΔS, então nós temos que ΔS, multiplicando o cruzado, é igual a R vezes Δθ. Tudo bem? Então, tá aí, ΔS é igual a R vezes Δθ. Dando continuidade, pessoal, qual é a unidade do ângulo que você trabalha no movimento circular uniforme? O ângulo deve ser medido em radianos. Então, vamos lá. 180 graus, por exemplo, significa π radianos. Aqui nós temos uma tabela mostrando alguns valores importantes. Ó. 360 graus equivale a 2π radianos. 180 graus equivale a π radianos. 90 graus equivale ao quê? A π sobre 2 radianos. E assim por diante, né? O ângulo deve ser medido em radianos e não em graus. Ok? Muito bem. Então, transformando alguns ângulos de graus para radianos como exemplo aí para vocês perceberem. 45 graus. Então, vou partir daqui, ó. 180 graus equivale ao quê? A π radianos. Então, 45 graus equivale a quantos radianos? Y. Multiplicando o cruzado, ó, a gente vai chegar à conclusão que y é igual a π sobre 4 radianos. Então, nós vimos aqui que 45 graus equivale a π sobre 4 radianos. Certo, pessoal? Vamos a mais um exemplo. 60 graus, ó. 180 graus é π radianos. Isso nós temos obrigação de saber. Então, quer dizer que 60 graus equivale a quantos radianos? Y.
Então, multiplicando cruzado, chegaremos à conclusão aí, ó, que 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Ok, pessoal? Isso mostra que qualquer ângulo dado em graus pode ser transformado para radianos. Lembrando-se dessa relação, ó, 180 graus equivale a π radianos. Aí, por regra de 3, você transforma qualquer ângulo dado em graus para radianos. Muito bem. Então, nós temos aí que 45 graus é π sobre 4 radianos, 60 graus é π sobre 3 radianos. No movimento circular uniforme, nós temos dois conceitos importantes. O primeiro deles é o período. O que é o período? Eu vou representar pela letra T maiúscula. Período é o intervalo de tempo gasto para que o móvel realize uma volta completa. Por exemplo, o período de rotação da Terra ao redor do seu próprio eixo, 24 horas. Ou seja, a cada 24 horas, a Terra dá uma volta ao redor do seu próprio eixo. Nós temos também um conceito muito importante, que é o conceito de frequência. O que é frequência no movimento circular uniforme? Frequência é o número de voltas realizadas durante um determinado intervalo de tempo ΔT. Ou seja, quanto maior for o número de voltas realizadas durante um determinado intervalo de tempo, maior é a frequência no movimento circular uniforme. Muito bem. A frequência, então, representa N, que é o número de voltas, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Quer dizer que a frequência ela pode ser calculada por 1 sobre o período. Deixa eu explicar o porquê. Se você considerar o N igual a 1, preste atenção. Considerando o N igual a 1, significa que o móvel deu uma volta. Quando o móvel dá uma volta, qual é o nome do intervalo de tempo que ele demora para dar uma volta? Um período, que é o T maiúsculo. Então, se eu colocar no lugar do N 1, no lugar do ΔT, eu tenho que colocar o tempo que ele demorou para dar uma volta, que é o período. Aí eu chego nessa importante relação, ó, que a frequência no movimento circular uniforme é determinada por 1 sobre o período. A frequência é o inverso do período. Que também você pode escrever assim, ó, que o período é o inverso da frequência. Basta você trocar o F e o T de lugar, não tem problema nenhum, tá? Bom, quais são as unidades, aliás, a unidade de frequência no Sistema Internacional de Medidas? A frequência não é o número de voltas durante um certo intervalo de tempo. Quer dizer que a frequência representa voltas realizadas durante um certo tempo. No sistema internacional, o tempo é dado em segundos, pessoal. Quer dizer que a frequência no sistema internacional é dada por voltas por segundo. O que é voltas por segundo? 1 Hz, pessoal. A frequência é medida em Hz. Quer dizer, voltas por segundo. Então, quando eu falo para você que a frequência de um móvel é de 1 Hz, quer dizer, uma volta por segundo. Quando eu digo para você que a frequência de um móvel é de 2 Hz, quer dizer que esse móvel realiza 2 voltas por segundo. E assim por diante. A frequência também pode ser determinada em RPM. RPM significa o quê? Rotações por minuto ou voltas por minuto, né? Então, por exemplo, quando eu digo para você, um móvel tem uma frequência de 120 RPM. O que isso quer dizer? Que ele está realizando 120 voltas por minuto. Bom, no Sistema Internacional de Medidas, a frequência não é determinada em RPM. Ela é determinada em Hertz. Então, existe uma regrinha para você transformar de RPM para Hertz. Basta você dividir por 60. Por exemplo, ó, se eu pegar essa frequência aqui, 120 RPM,
e dividir por 60, não vai dar 120 dividido por 60, 2? Quer dizer, 120 RPM significa o quê? 2 Hz, tá bom? Se você quiser transformar de Hz para RPM, basta você multiplicar por 60. Ok? Bom, o que normalmente acontece na grande maioria dos exercícios é você transformar de RPM para Hertz, né? Porque no sistema internacional a frequência é dada em Hertz, não é em RPM. Então, de RPM para Hertz, divide por 60. Combinado? Dando continuidade, velocidade linear no movimento circular uniforme. A velocidade linear é a grandeza que mede a variação de espaço ΔS no decorrer do tempo. Dê uma olhada. No movimento circular uniforme, se você considerar que o móvel estava aqui, no ponto A, deslocou até este ponto, considerado ponto B. Do ponto A até o ponto B, o móvel percorreu essa distância aqui, ó. Esse arco de circunferência é o ΔS, é o deslocamento escalar, pessoal. É o arco percorrido do ponto A até o ponto B. Muito bem. A rapidez com que o móvel percorreu aquele arco, ou seja, a rapidez com que o móvel percorre o deslocamento escalar, é o que nós chamamos de quê? Velocidade linear no movimento circular uniforme. Então vamos a ela? Para uma volta completa temos ΔS. Se você considerar uma volta completa não seria um arco de circunferência? Então, uma volta completa, o ΔS seria 2πr. Uma volta completa, qual que é o intervalo de tempo gasto para uma volta completa? Um período, que é o T maiúsculo. A velocidade linear no movimento circular uniforme, ela é determinada por ΔS dividido por ΔT. Então, para uma volta completa, quanto que vale o ΔS? 2πr. Para uma volta completa, quanto que vale o ΔT? Um período. Dessa forma, eu consigo determinar a velocidade linear no movimento circular uniforme. Aí o aluno pode perguntar, uai professor, mas você pegou uma volta? Sim, mas o movimento é circular uniforme. O que vale para uma volta, vale para as demais voltas. Então é mais interessante a gente analisar o que acontece numa única volta. Analisando o que acontece numa única volta, eu consigo determinar a velocidade dele, porque para uma volta nós temos um período. Para duas voltas nós teríamos 2 períodos, mantendo-se a proporção, não é verdade? Então, resumindo, a velocidade linear, que é determinada por ΔS dividido por ΔT, né? ΔS é 2πr e o ΔT é o período. Tá vendo? Então a velocidade linear no movimento circular uniforme pode ser calculada assim, 2πr dividido pelo período. Ou, lembrando que o período é o inverso da frequência. Eu posso tirar o período de baixo e colocar a frequência em cima. Então a velocidade linear também pode ser calculada por 2πrf. Tanto faz. Posso calcular a velocidade linear em função do período ou posso calcular a velocidade linear em função da frequência. Velocidade linear é 2πr sobre o período ou velocidade linear igual a 2πrf. Bom, dando continuidade, velocidade angular, que eu vou representar aqui, ó, por ômega. Tem gente que chama o ômega de W, tá? Não tem problema não, tudo bem? A velocidade angular, grandeza que mede a variação do espaço angular no decorrer do tempo. Então quer dizer que a velocidade angular, que é o ômega, é determinada pela relação entre o ângulo percorrido, que é o Δθ, né? E o intervalo de tempo gasto para percorrer esse ângulo, que é o ΔT. Olhem na figura. Quando o móvel sai do ponto A e vai até o ponto B,
Qual foi o ângulo percorrido daqui até aqui? Delta θ. Aqui o ângulo percorrido, ó. Delta θ. Ah, mas e o deslocamento linear lá, o deslocamento escalar? Esse não me interessa agora. Eu quero focar aqui, ó, no ângulo percorrido, que é o delta θ. Do ponto A até o ponto B, o móvel varreu esse ângulo aqui, ó, percorreu esse ângulo, que é o delta θ. Então vamos lá. Para uma volta completa, quanto que vale o delta θ? Quando você realizar uma volta completa, não é um giro completo de 360 graus? 360 graus é uma volta completa. 360 graus significa o quê? 2π radianos, pessoal. Então, para uma volta completa, o delta θ seria 2π radianos. E o delta t, que é o tempo gasto para uma volta completa? Vai ser um período, que é o t maiúsculo. Então, automaticamente, eu posso jogar essas informações lá em cima, ó, e determinar a velocidade angular. Então, veja, fazendo delta θ igual a 2π e sabendo-se que para uma volta completa o móvel gasta um tempo igual ao período t maiúsculo, podemos calcular a velocidade angular pela equação ômega 2π sobre o período. Aqui em cima, ó. No lugar do delta θ, você coloca o quê? 2π. Então, a velocidade angular fica 2π sobre o período, ou, lembrando que o período e a frequência são grandezas inversas. Então, eu posso tirar o período de baixo e colocar a frequência em cima. Então, a velocidade angular pode ser calculada também por 2πf. Então, nós temos aqui a velocidade angular, pode ser calculada em função do período, 2π sobre o período, ou velocidade angular pode ser calculada em função da frequência. Lembrando que no sistema internacional o período é dado em segundos e a frequência é dada em hertz. Tá certo? Muito bem, então vamos a um exercício. Qual a velocidade angular de uma roda gigante que descreve 1/4 de volta em 25 segundos? Então vamos lá. O que é 1/4 de volta, pessoal? 1/4 de volta é você sair desse ponto e chegar aqui. Que ângulo é esse? 90 graus. Então, lembrando, no movimento circular uniforme, o ângulo deve ser dado em radianos. Então, 1/4 de volta é 90 graus. Lembra? 180 graus é π radianos. 90 graus equivale a quantos radianos? Vamos ver. 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Transformei para radianos. 1/4 de volta. 90 graus. O que é 90 graus? π sobre 2 radianos. O exercício quer saber qual a velocidade angular, pessoal. Então, vamos usar a equação. Velocidade angular é delta θ ou delta φ sobre delta t, né? Alguns chamam aqui de delta θ ou de delta φ. Tanto faz, tá? Então, a velocidade angular é delta φ sobre delta t, ou delta θ sobre delta t. Então, a velocidade angular, quem é o delta θ? É o ângulo percorrido, pessoal. O ângulo percorrido. Qual foi o ângulo percorrido? π sobre 2 radianos. Está aqui, ó. π sobre 2. Durante quanto tempo? 25 segundos. Fazendo a divisão aí, vai ficar, ó, ômega, que é a velocidade angular, é π sobre 50 radianos por segundo. Certo? Bom, ou, né, se você quiser dar uma resposta aqui, ó, decimal, lembrando que aqui é 1π, pega 1, divide por 50, vai dar 0,02. Então fica ômega, que é a velocidade angular, 0,02π radianos por segundo. Ok? Bom, teria uma outra maneira de você resolver essa questão usando essa fórmula aqui, ó. Velocidade angular é 2π sobre o período. O período é o tempo gasto para que o móvel realize uma volta completa. Bom, nesse exercício aqui, ele falou que o móvel percorreu 1/4 de volta daqui até aqui em 25 segundos. Quer dizer que o movimento é uniforme, então, ó, daqui até aqui, 25, mais 25, mais 25, mais 25, vai dar 100 segundos.
O período, então, seria de 100 segundos, tá vendo? Então, a velocidade angular seria 2 dividido por 100, vai ficar π em cima, 50 embaixo. Π sobre 50 radianos por segundo seria a velocidade angular. A gente chegaria na mesma conclusão. Bom, dando continuidade à nossa aula, relação entre velocidade linear e velocidade angular. Muito bem. Nós temos aqui, ó, a velocidade linear é dada por ΔS sobre ΔT, né? Lembrando que a velocidade linear, ela é medida em metros por segundo, né? É dada por ΔS sobre ΔT. A velocidade linear nós demonstramos que pode ser calculada por 2πr sobre o período. Lembram? Então vejam, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, V igual a 2πr dividido pelo período. E lembrar que o que é 2π sobre o período? Não é a velocidade angular? Olha lá, ó, não é o ômega, não é o W. Então nós temos que a velocidade linear V é dada por ômega, ou seja, o W, né, se você quiser chamar de W, WR. Então fica aqui, ó, V, que é a velocidade linear, é dada por ômega R. Muito legal essa equação, porque ela relaciona a velocidade linear com a velocidade angular, desde que você conheça o raio. Atenção às unidades de medida no sistema internacional. Velocidade linear, metros por segundo. Velocidade angular, radianos por segundo. E o raio medido em metros. São as unidades no Sistema Internacional de Medidas. Vamos ao exercício. O tacômetro é o equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros por minuto. Determine a frequência em Hz e o período em segundos para o motor de um carro cujo tacômetro indica 3.000 RPM. Bom, então quer dizer que o tacômetro está registrando uma frequência de 3.000 RPM. Ele quer saber o valor dessa frequência em Hz. Basta você então dividir por 60. Dividido por 60 vai ficar 50 Hz. Então tá aí, né? 3.000 dividido por 60. Bom, então nós temos aqui a frequência dada em Hz. Como ele pediu o período, lembra daquela relação, ó. Período é o inverso da frequência. Atenção, para você calcular o período em segundos, a frequência tem que estar em Hz. Lembrando que Hz é voltas por segundo. Eu quero calcular o período em segundos. Eu preciso pegar a frequência em Hz. Ou seja, o F igual a 50 Hz. Dividindo aí, ó, vai dar 1 dividido por 50, né? 1 dividido por 50, 0,02 segundos. Tá aí, então, né, o período dado em segundos, de acordo com o exercício, e a frequência calculada aqui em Hz. Bem tranquilo, né? Mais um exercício. Um corpo descreve um movimento circular uniforme cuja trajetória tem 5 metros de raio. Considerando que o objeto descreve 2 voltas em 12 segundos, qual é a sua velocidade linear em metros por segundo? Adote π igual a 3. A velocidade linear ela pode ser determinada por 2πr sobre o período. Ou, né, V, que é a velocidade linear, 2πr vezes a frequência, 2πrf. Então, eu preciso calcular aí a velocidade linear. Então, fica V igual 2 vezes o π, que é 3,
O raio. O raio da circunferência, ele deu lá 5 metros. Preciso da frequência. Então, a frequência é igual. Ele falou que o móvel descreve 2 voltas em 12 segundos. Então, quer dizer que a frequência equivale a, simplificando 2 com 12, vai dar 1/6 de Hertz. Então, no lugar da frequência aqui, eu coloco 1/6. Basta a gente agora fazer o cálculo. Vai ficar 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Dividido por 6 dá 5. Então, a velocidade linear, 5 metros por segundo. Exercício bem tranquilo também. Você poderia resolver também o exercício pensando nessa equação aqui, ó. Vai dar a mesma coisa, ó. V igual a 2πr sobre o período. Aí ficaria 2 vezes o π, que é 3, o raio da circunferência, que é 5, e o período é o tempo gasto para uma volta. Se ele dá 2 voltas em 12 segundos, quanto tempo ele daria uma volta? A metade, 6 segundos. Vai dar exatamente a mesma coisa. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Dividido por 6 dá 5. Tá vendo? Pode ser por aqui também. Fiquem à vontade. Mais um exercício para encerrarmos a aula. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina ilustrada na figura abaixo gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 RPM. Qual a velocidade escalar de um ponto extremo P da pá? Velocidade escalar, pessoal, mesmo que velocidade linear, tá bom? Então ele quer saber a velocidade linear. Ele deu a frequência no texto, ele deu também o raio na figura, ó, 60 centímetros. Então eu posso calcular a velocidade linear por aqui, ó. V igual a 2π RF, me deu a frequência. Então fica V igual a 2, falou para usar o π igual a 3. O raio, 60 centímetros, vou passar para metro, tá? 0,6 dividindo por 100. Agora eu preciso da frequência. A frequência foi dada em RPM, eu vou transformá-la para Hertz, né? Porque aí eu determino a velocidade em metros por segundo. Então fica, ó, 300 RPM. Se você dividir por 60, você vai transformar de RPM para Hertz. Nesse caso aqui vai dar 5 Hertz, né? Vai ficar 300 dividido por 60. A gente pode cortar esse zero aqui, ó. 30 dividido por 6 dá 5. 5 Hz. Então, substituindo aqui, ó, a frequência 5 Hz. Então, a velocidade linear de um ponto da periferia da pá será igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,6, 3,6. 3,6 vezes 5, 18. 18 metros por segundo é a velocidade linear ou velocidade escalar da pá. E assim, pessoal, nós chegamos no final da nossa aula. Eu desejo a vocês aí todo sucesso, né? Que vocês possam colocar em prática as atividades. É claro que vocês têm muitas coisas a fazer ao longo da semana, mas dedique um tempinho aí para que vocês possam resolver as questões de movimento circular uniforme e caso tenham dúvida, pode contar comigo. Boa semana a todos vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.